Fez o ensino fundamental em escolas particulares e ensino médio em escola técnica federal. Sempre foi uma boa aluna, mas nunca a melhor da classe. Suas matérias preferidas eram língua portuguesa, literatura, matemática e história. Escolheu licenciatura em letras por considerar a docência uma profissão com boas perspectivas de emprego, além de garantir estabilidade e promover uma contribuição social. Em 2001, ingressou na graduação em língua portuguesa e literaturas na Universidade Federal do Espírito Santo. Formou-se em 2005. Pela mesma instituição, completou o mestrado em letras em 2008 e o doutorado em educação em 2010. Nesse período, dedicou-se a estudar o escritor Carlos Drummond de Andrade. Tanto sua dissertação de mestrado quanto sua tese de doutorado viraram livros intitulados, respectivamente, Drummond, O Amor Natural, toma parte no projeto poético Pensante, publicado pela editora UFES em 2009, e Drummond, A Invenção de um Poeta Nacional, pelo livro didático, também pela UFES em 2011. Atuou como professora da educação básica em 2003 e 2009, antes de ingressar no cargo de professora adjunta na UFES em 2010. Completou ainda 2 estágios pós-doutorais em letras, um na Universidade Federal de Goiás, entre 2015 e 2016, e outro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre 2022 e 2023. A professora Maria Amélia relata algumas experiências marcantes de sua trajetória docente. Entre elas, destacam-se 4 episódios. O dia que levou seus alunos do EJA para assistirem a uma apresentação da orquestra sinfônica com repertório romântico, enquanto estavam estudando romantismo na escola. O dia que o estudante desmaiou de fome em uma de suas aulas na universidade. O dia que presenciou a emoção de estudantes de pedagogia ao assistir a um espetáculo adaptado de uma obra literária. E o dia que alunas de pós-graduação em letras choraram pela falta de acessibilidade em Libras. Em sua carreira como escritora, ela recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil pelo livro No Cangote do Saci, Lendas do Brasil, publicado em colaboração com o ilustrador Daniel Gomes. Após descobrir várias de suas aulas e palestras perdidas, com aspas, pela rede, resolveu incluí-las em um canal no YouTube. Com isso, percebeu que, nesses 15 anos de docência em uma universidade pública, cada vez aprende e se aperfeiçoa mais, podendo dar uma contribuição mais qualificada a alunos e colegas. Atualmente, é professora adjunta na UFES, no Departamento de Linguagens, Cultura e Educação. Fundou e coordena um grupo de pesquisa Literatura e Educação, construindo uma vasta produção bibliográfica entre artigos científicos, livros e capítulos de livros. Contribuiu para a formação de 22 mestres e 14 doutores nas áreas de letras e educação. Além disso, atuou no grupo de estudos e pesquisa da literatura do Espírito Santo, divulgando autores capixabas para críticos literários e leitores em geral. Entre as palavras que descrevem sua trajetória, a professora Maria Amélia cita trabalho, compromisso social e literatura. Apresenta agora a professora Luciana Stum, também com biografia, não disse antes, mas feitas pelos alunos da disciplina Leitura e Produção de Texto 2. Luciana Stum nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 1º de março de 1968. Desde cedo, sua trajetória foi se delineando por influências familiares que marcaram suas aptidões pessoais. De sua mãe, ela despertava a criatividade e de seu pai a determinação. Valores que moldaram sua postura acadêmica e profissional. Na infância, suas memórias mais vivas são ligadas à escola. Para Luciane, frequentar a escola era motivo de alegria. O indicativo precoce se fascina pelas letras, línguas e aprendizagem formal.
Luciane realizou seus estudos na rede escolar de Passo Fundo, tendo cursado ensino fundamental e médio no Colégio Marista. Suas disciplinas favoritas incluíam História, Geografia, Inglês e Artes. Áreas que lhe permitiram cultivar uma visão ampla do mundo e uma sensibilidade cultural no domínio linguístico. Formou-se em Letras, habilitação em Português e Inglês pela Universidade de Passo Fundo, em 89. Em seguida, prosseguiu os estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde concluiu o mestrado no ano 2000 e doutorado em estudos linguísticos e linguística aplicada no ano de 2007, sendo sua tese de doutorado titulada As Crenças de Professores de Inglês de Escola Pública e os Efeitos da Sua Prática, um estudo de caso. Sua escolha pela docência em inglês ocorreu na juventude. Começou a lecionar aos 19 anos, atuou em cursos livres, em escolas públicas e privadas e, em 1990, iniciou suas atividades na UPF. Ela atribui parte de sua motivação ao fato de ter iniciado os seus estudos de inglês aos 7 anos, aprendizado que veio um processo contínuo ao longo da vida. A professora atua hoje nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação em Letras na Universidade de Passo Fundo e coordena a assessoria internacional da instituição. De acordo com ela, 2 experiências de qualificação internacional foram especialmente importantes em sua trajetória. Dentre elas estão a Bolsa Vice-Cônsul, em 1998, ocasião que favoreceu o seu aprimoramento profissional, e a Bolsa Fulbright, em 2006, igualmente decisiva para a expansão de horizontes acadêmicos. Tendo em vista suas vivências na área, sua missão internacional para ministrar palestras e workshops fora do Brasil é algo relevante a ser destacado, tanto pelo intercâmbio de ideias, quanto pelo fortalecimento das línguas estrangeiras e pelo realce do português no contexto lusófono e além. Por exemplo, na Polônia, tratou de temas como identidades linguísticas do Rio Grande do Sul, imigração polonesa e ensino de português brasileiro e português de Portugal. Outro ponto marcante de sua experiência profissional é a produção literária e reflexiva em torno da leitura e letramento de práticas docentes em publicações e organização de trabalhos que reúnem pesquisadores de diferentes instituições, contribuindo para o debate sobre o ensino de línguas, língua materna, língua estrangeira e formação de professores. Quando perguntam sobre como define sua trajetória até aqui, Luciane escolhe 3 palavras: dedicação, resiliência e colaboração. E, de fato, essas palavras parecem refletir com precisão sua caminhada. Finalmente, agora, a biografia do professor José Ribamar Ribas. José Ribamar Lopes Batista Júnior, conhecido carinhosa e preferencialmente como Ribas, nasceu em 16 de abril de 80, na cidade de Campina Grande, Paraíba, conhecida pela maior festa de São João do mundo e, de acordo com ele, a melhor. Filho de 2 professores piauienses, cresceu em um lar onde o aprendizado e o conhecimento sempre foram muito valorizados. Seus pais, Maria Rosário Fátima Ferreira Batista, ou apenas Rosário Batista, e José Ribamar Lopes Batista, ou apenas Batista, são considerados por ele seus grandes mestres. A infância de Ribas, como o próprio descreve, foi bem raiz, marcada por intensas brincadeiras vividas nas ruas, junto aos seus colegas de escola. Segundo ele, a lembrança mais marcante é de quando aprontava e transformava os jarros suspensos da sua mãe em balanços improvisados, nos quais vivia se pendurando. Os jarros caíam, mas nunca quebravam. O que quebrava mesmo eram seus braços e pernas, que frequentemente acabavam com gestos. Na vida escolar, Ribas teve uma de suas fases mais felizes entre a 5ª e 8ª série. Mesmo tendo mudado de cidade, estudou em poucas instituições. Em Campina Grande, frequentou o Colégio Imaculada Conceição, mais conhecido como Colégio das Damas. Já em Teresina, estudou no Instituto Nordeste de Cidadania, INEC, onde cursou o fundamental. E no primeiro ano do ensino médio passou pelo DOMUS, que considera seu pior ano escolar, concluindo os estudos no Sapiens. Foi no INEC que Ribas descobriu suas habilidades de produção, criação e liderança. Nessa época, ele era responsável por coordenar sua turma em gincana interclasses, as quais, incrivelmente, ganhavam todas. Era massa, ele sabia. Além de ser um espírito produtivo, de ter um espírito produtivo e criativo, ele sempre se identificou com as disciplinas humanas, especialmente geografia, história e língua portuguesa, áreas em que se sentia mais confortável. No ano de 2001, Ribas graduou-se em Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, onde também realizou sua especialização em ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Mais tarde, de 2007 a 2013, cursou mestrado e doutorado na Universidade de Brasília.
Ele conta que sua escolha por letras foi influenciada ainda no segundo ano do ensino médio, especialmente nas aulas de literatura do professor Luiz Romero, que despertaram seu interesse pela arte. Com 23 anos de experiência como professor, teve vivências incríveis e também de sabores, como uma de suas maiores realizações foi a criação, em 2010, do Laboratório de Leitura e Produção Textual, iniciativa que considera a principal marca de sua trajetória profissional. O FPT representa para ele um espaço que os estudantes atuam como protagonistas do processo. Ao longo dos anos, já com o título de doutor, Ribas participou, inclusive como coordenador, de diversos projetos voltados ao incentivo à leitura, escrita e oralidade, entre os alunos do ensino médio do sul do Piauí. E é justamente dessas experiências que surgiu outro momento marcante em sua carreira, a primeira viagem como aluno do ensino médio para apresentar trabalho no meio acadêmico. Além disso, a publicação de trabalhos com estudantes e periódicos também é motivo de orgulho de sua trajetória. Atualmente exerce o cargo de professor de língua portuguesa na Escola Técnica, Colégio Técnico de Floriano, vinculado à Universidade Federal de Piauí, permanecendo ativo como coordenador em diversos projetos de pesquisa. Entre experiências, projetos e conquistas, a vida de Ribas e sustenta por 3 palavras pelo fim: compromisso, resistência e protagonismo. Dou início agora, então, a esta mesa que segue exatamente na ordem das apresentações, cada um tendo o seu tempo de fala, e depois, claro, a gente abre para perguntas para a participação dos colegas presentes. Alô? Boa tarde. Eu agradeço muitíssimo a lembrança e confiança. Cíntia, só para eu me organizar aqui, qual é o tempo que a gente vai ter, cada um? Ok. Bom, então eu preparei uma fala basicamente sobre a pertinência e a impertinência do saber literário na escola contemporaneamente. E vocês vão ver que um dos eixos estruturadores da minha reflexão é a questão da fome no Brasil. Então eu começo, vou ler para vocês aqui um trecho, né, da letra de uma música do Nação Zumbi, que se chama Fome de Tudo. Sem fastio, com fome de tudo, passando por cima de tudo e de todos. A fome universal sempre querendo tudo, e comem por inteiro, a seu favor, um pulo nessa imensidão de famintos, sem leite nem para pingar no expresso do dia. Não vejo a hora de comer, já salivando, o estômago fazendo festa em alto volume. Daqui da fome dá para ver o que acontece. A fome tem uma saúde de ferro, forte, forte como quem come. Sem fastio, com fome de tudo, sem fastio, com fome de tudo. A única verdade debaixo desse som, em carne viva, se apresenta. Ninguém quer comer agora para o gosto chegar depois. Daqui da fome dá para ver. A fome tem uma saúde de ferro, forte como quem come. Como eu disse, né, essa letra é de uma música chamada Fome de Tudo, do Nação Zumbi. Eu tinha até pensado em trazer para passar para vocês, eu sabia quais seriam exatamente as nossas condições técnicas, preferi não correr o risco, né? Bom, uma das grandes dificuldades para aqueles que trabalham com as relações entre literatura e educação, como é o meu caso, e mais particularmente entre literatura e ensino, tem sido justificar a pertinência do conhecimento literário em contextos de crise. Independentemente do nosso desejo ou das nossas convicções pessoais, é forçoso reconhecer que, no presente, o país atravessa uma crise de dimensões econômica, social, política e mesmo moral. Haja vista como sintoma, estamos lidando com um Congresso que tem sido apelidado, não por mim, né, mas socialmente, de inimigo do povo. Majoritariamente, de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, esse Congresso tem reiteradamente apresentado e voltado em favor de pautas, no mínimo polêmicas, né, controversas. Ao mesmo tempo em que o grande evento oficial de comemoração e valorização dos professores no último dia 15 de outubro,
por parte do Ministério da Educação, com presença do Ministro da Educação e do nosso presidente, foi a celebração da Identidade Nacional para Professores, que, vejam só que maravilha, permite a adesão ao convênio que oferece descontos e vantagens para o uso do iFood, uma plataforma que tem sido reiteradas vezes denunciada pelas más práticas em relação aos seus prestadores de serviço. Também a educação, e particularmente a escola, como integrantes inarredáveis do país e da sociedade, estão em crise. Na docência, nunca houve tantas licenças médicas, tão baixa valorização social da profissão e tantos desafios que vão da inclusão, sem as condições materiais para isso, à pressão por desempenho na lógica empresarial, perpassando pela censura e pelo obscurantismo beligerante. Os professores estão tendo que brigar para ensinar que a Terra é redonda. Para e passo, são presentes os episódios de violência que incluem atentados contra as escolas e os institutos de educação. Um desdobramento desse processo é a retração de interesse pelos cursos de licenciatura e pela carreira docente. Quem quer fazer licenciatura para trabalhar 40 horas, ganhar 4 mil por mês com sorte, se a sua rede pagar o preço nacional, levar trabalho para casa, não ter reconhecimento social e ainda por cima ser tratado como criminoso, doutrinador ou inimigo? Tudo isso temperado pela imputação de responsabilidade na ponta pelos péssimos resultados das avaliações em larga escala. Cada vez que sai um resultado do SAEB, do IDEB, etc., são os professores que são mal formados, não sabem ensinar, usam metodologias arcaicas, etc, etc, etc. Para que literatura e, mais particularmente, ensino de literatura nesse contexto? Qual é a solução que as políticas públicas têm oferecido? Em primeiro lugar, novas bases curriculares estruturadas a partir da lógica da pedagogia das competências, sobre a qual a maioria de nós sabe muito pouco. O que significa a mudança drástica da organização do ensino por conhecimentos ou conteúdos, como a gente chama no plano didático, para a estruturação a partir de competências. Poucas pessoas têm dimensão do alcance dessa transformação, mas não vamos entrar nisso, a gente pode em outro momento falar desse assunto. Então, o que as políticas públicas têm oferecido? Novas bases curriculares estruturadas a partir da lógica das competências e que, valorizam o saber que pode ser testado, auferido e demonstrado por meio de testes objetivos aplicados por agentes externos à prática escolar, e B, esvaziam o currículo de um corpo consolidado de saberes e conhecimentos especializados em favor de noções como empreendedorismo, autogestão da emoção, planejamento financeiro pessoal, preparando os sujeitos para um contexto de trabalho altamente precarizado, enquanto reeditam teses escolanovistas de 100 anos atrás, tais como ensino ativo, centralidade no aluno, entre outras, muitas vezes sem ter a honestidade intelectual de dizer de onde é que essas coisas estão saindo. Esse processo impõe uma reorientação do trabalho docente para a melhoria do desempenho nos testes, sem tempo e condições para discutir um projeto de formação humana que realmente nos interesse. Em segundo lugar, o que as políticas públicas têm nos oferecido? A hipertrofia da ingerência das secretarias de educação no planejamento e na execução do planejamento em contexto escolar. Eu não sei como é que as coisas estão aqui em Santa Maria, vou falar pelo meu estado, eu sou lá do Espírito Santo, particularmente da cidade de Vitória, mas os professores têm recebido muitas vezes não só um planejamento pronto, mas às vezes até os slides e as atividades que eles devem aplicar. E pior do que isso, na minha rede lá, na rede do meu local lá, tem acontecido de ter um fiscal da Secretaria de Educação dentro da sala de aula, ou o professor tem que fazer foto dele trabalhando com o material enviado para a Secretaria para poder postar nos relatórios que a rede exige por meio dessas plataformas digitais que são compradas de grandes grupos empresariais. Bom, então, em segundo lugar, como eu estava dizendo, a hipertrofia da ingerência da Secretaria de Educação no contexto escolar e incentivos financeiros, não na forma de uma reestruturação da carreira e de planos de cargos e salários, mas na forma de bolsas pontuais de incentivo à licenciatura com vários condicionantes incompatíveis com a realidade nacional, ou na forma de bônus de desempenho das escolas e redes que não se convertem em políticas de Estado, mas de governo.
lá na minha rede, os professores no final do ano costumam ganhar um bônus de desempenho condicionado a você não pode faltar nenhum dia. Se alguém da sua família morrer, se seu filho adoecer, se acontecer qualquer coisa e você faltar, você perde em partes ou integralmente o seu bônus, né? A gente brinca que não é bônus de desempenho, é bônus presença, né? Então, de minha perspectiva, todas essas crises que eu vim mencionando, elas estão conectadas e convergem para a grande crise do capital, que impõe uma intensa reestruturação do processo produtivo e uma reorientação na formação da subjetividade dos indivíduos. E é aqui que entra a literatura, né? O que é que a gente tem feito nesse processo? Bom, pensando no único exemplo elucidativo do que eu chamo de grave crise, eu relembro o crescimento recente da fome em nosso país. Cito uma manchete da Oxfam. Só 4 entre 10 famílias no Brasil conseguem acesso pleno à alimentação. O que é acesso pleno à alimentação? No mínimo 3 refeições por dia nutricionalmente adequadas, né? Com proteínas, carboidratos, fontes de gordura, etc. Enfim, né? Garantindo o número de consumo de frutas e tudo. Embora de lá para cá, essa notícia de 2022, a situação esteja menos ruim, é preciso lembrar que o salário mínimo vigente é 5 vezes menor do que o necessário para garantir o que está previsto no texto constitucional a cada cidadão brasileiro, conforme os cálculos do DIEESE. Tal quadro atravessa todas essas dimensões aludidas. Adiante, procurarei justificar a importância de continuarmos defendendo o ensino de literatura e a prática pedagógica com o saber literário em contexto escolar, exatamente na situação grave e problemática que nós vivemos. Peço ao leitor, né, o nosso ouvinte, paciência, pois a relação entre ambos os temas, fome e literatura, ficará mais clara adiante, assim eu espero. Embora a fome não seja algo novo na experiência brasileira, houve um crescimento exponencial em anos recentes, fazendo o país retroagir a padrões do início da década de 1990. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, eram 10,3 milhões de famintos em 2018, 19 milhões de famintos em 2020 e 33 milhões de famintos em 2022. Né? Então, a gente triplicou entre 2010 e 2022. Não se trata, portanto, de algo distante, ínfimo, sem importância. Estamos falando de 15% da população do país sem garantia de comida no prato em quantidade e qualidade suficiente, enquanto o agronegócio bate recorde atrás de recorde em termos de produção e volume para exportação. Então, não se trata, né, de uma peste de gafanhotos assolou o país e por isso estamos vivendo a fome. O país continua produzindo e cada vez mais produz alimentos em quantidade e qualidade. O governo Lula conseguiu recentemente, ou pelo menos anunciou, que o país saísse novamente do mapa da fome no último ano, mas a oscilação nos mostra a insegurança em que vivem aqueles mais precarizados e explorados. A gente achava que nunca mais o Brasil ia voltar para o mapa da fome, e voltou e saiu por muito pouco recentemente. Se não na nossa casa, mas na nossa rua, na nossa família, alguém perto de nós está tendo dificuldades em manter o padrão de alimentação básico preconizado internacionalmente. 3 refeições por dia, que incluem todos os principais grupos nutricionais. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, somente 1 em cada 4 crianças atendidas pelo Serviço de Atenção Básica realiza as 3 principais refeições do dia. Mas a fome, como nos ensina a letra da canção que epigrafa esse texto, é de tudo. Ou seja, para avançarmos na discussão sobre outras fomes, porque a gente não quer só comida, já cantaram os Titãs, lembremos. De acordo com a notícia publicada em 2 de janeiro de 2022, quase 3,5 milhões de alunos evadiram de universidades privadas no Brasil em 2021. A taxa de evasão do ensino superior privado chegou a 36%, e é a segunda maior em toda a série histórica. A inadimplência também cresceu nos últimos 2 anos. E a gente precisa lembrar que a maior parte do professorado brasileiro é formado pelas instituições privadas. Então, eu não estou falando aqui de uma situação longe do tema da nossa mesa. Né? Pelos cálculos mais recentes, 70% dos professores brasileiros são formados pelas instituições privadas. Né? Podemos supor que a dificuldade financeira seja a principal causa dessa evasão.
Não sei a situação na Universidade Federal de Santa Maria, mas na minha, a instituição, mesmo pública, tem dificuldade de atender a contento todos aqueles que precisariam de políticas estudantis de permanência. Muitos alunos são atendidos, muitos ficam de fora, e entre aqueles que ganham, parte das políticas de permanência não é suficiente para aquilo que eles precisariam. Uma dissertação recentemente defendida na Federal da Bahia aponta que, no caso da UFBA, a principal causa para o abandono é a falta de suporte financeiro para a continuidade dos estudos, que resulta da impossibilidade de jovens estudantes das classes mais baixas conciliarem a rotina de aulas com a jornada de trabalho. Ou seja, a hiperexploração da força de trabalho, que não assegura aos jovens tempo de qualidade para o estudo e tampouco oferece condições de permanência nos bancos escolares, é responsável pela evasão dos universitários. Qual é a classe social, o gênero e a cor da pele das pessoas que estão tendo as maiores dificuldades em prosseguir nos seus estudos? Será que os filhos da elite brasileira também estão deixando de estudar? Eu penso que não. Nesse sentido, não se trata de um dado incontornável da ordem da fatalidade, nem de um aspecto de uma geração inteira demandado apenas pela data de nascimento. Há um projeto que escolhe de modo não aleatório quem será poupado e quem será prejudicado em uma situação de crise. Eu não vou ter tempo de desenvolver isso com vocês, mas o estudo mostra que a maior parte das pessoas que abandonam são jovens, moradores de periferia e, particularmente, mães de crianças pequenas. Tá? Isso não acontece apenas na graduação. A revista Exame, que não pode ser apontada nem de longe como veículo de imprensa sequer de leve pendor esquerdista, publicou em 2021 uma matéria com o seguinte título e subtítulo: Redução de bolsas na pós-graduação. Redução de bolsas leva pós-graduandos a trabalhar como Uber. Para especialistas, saída pelo subemprego é resultado da queda no fomento à ciência e do cenário de aumento da inflação. Podemos concluir, por conta própria, com base nos dados já apresentados, que a diferença entre o valor atual praticado e o valor corrigido das bolsas faria muita diferença para os jovens que estão tendo que conciliar trabalhos precários com o estudo ou que estão tendo que abrir mão do sonho do diploma da educação superior, seja na graduação e na pós-graduação. Vou abrir um parêntese aqui para comentar. A gente está vivendo dois grandes problemas na universidade pública brasileira que eu acho que têm sido muito mal encaminhados. O primeiro é que, em vez de a gente defender o valor de bolsa de mestrado, de doutorado e mesmo de iniciação científica suficiente para que o jovem não precise trabalhar enquanto estuda, a gente está defendendo que ele possa conciliar o seu emprego na educação básica com a pós-graduação. Né? Então, a nossa grande política de inclusão no ensino superior, particularmente na pós-graduação, é que o aluno possa trabalhar num turno e fazer a pós-graduação no outro e que ele possa receber bolsa. Porque a gente sabe que nem o salário de professor é suficiente, nem a bolsa é suficiente para ele viver. Então, ou ele faz as duas coisas ou ele não faz. Né? Então, olha só, em vez de a gente dizer não dá para o sujeito fazer um mestrado ganhando R$2.000 e poucos, porque ele não se mantém com esse valor, a gente está dizendo, vamos deixar ele trabalhar enquanto ele faz a pós-graduação. E aí, com isso, ele não consegue ler o que precisa, não consegue participar de evento, não consegue fazer um monte de coisa. E segundo aspecto que a gente não está discutindo, a gente está defendendo cada vez mais um fracionamento da política de cotas, né, que começaram como cotas, por exemplo, para PPI, agora a gente já tem cotas para pessoas trans, cotas para ciganos, cotas para PCD, cotas para um monte de coisa, em vez da gente levantar a bandeira histórica, que é universidade para todos. Em vez da gente dizer, não tem sentido não ter vaga no ensino superior para todo mundo, a gente está dizendo, já que não tem vaga para todo mundo, a nossa grande política de democratização é aumentar cada vez mais as fatias de cotas. Então vejam um rebaixamento da bandeira. Nem a nossa bandeira mais é uma bolsa que permita que o sujeito se dedique integralmente à pós-graduação e nem a nossa bandeira é ensino superior para todos. Né? Então a gente rebaixou de modo muito vergonhoso na minha leitura o que deveriam ser as bandeiras históricas da universidade de quem está pensando em licenciatura, né? Em curso de formação de professor. Bom, retorno ao primeiro parágrafo. Como justificar a pertinência do conhecimento literário em contexto de tão grave crise? Para que literatura e, mais particularmente, ensino de literatura nesse contexto? Como justificar uma atividade aparentemente improdutiva
para não dizer ociosa, como normalmente nos atribuem, em um contexto tão desalentador. Antes de seguir, eu gostaria de partilhar um trecho da obra As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi, em tradução da Marina Colasanti. Passo a leitura, então. Para recompensar o Senhor pelo que fez por mim, disse Pinóquio a seu pai, quero ir logo para a escola. Muito bem. Mas para ir à escola, eu preciso de roupa. Gepeto, que era pobre e não tinha nenhum centavo no bolso, fez então para ele uma roupinha de papel florido, um par de sapatos de casca de árvore e um chapéuzinho de miolo de pau. Pinóquio foi logo se espelhar numa bacia cheia de água. E ficou tão contente de si que disse, gabando-se, pareço até um cavaleiro. É verdade, respondeu Gepeto. Não se esqueça, não é a roupa bonita que faz o cavalheiro, mas a roupa limpa. A propósito, acrescentou a marionete, para ir à escola ainda me falta alguma coisa. Aliás, me falta o principal e o melhor. Ou seja, falta a cartilha. Tem razão, mas como é que se consegue uma? Facílimo, vai-se a uma livraria e compra-se. O dinheiro? Eu não tenho, nem eu, acrescentou o bom velho e ficou triste. E Pinóquio, embora fosse um garoto muito alegre, também ficou triste, porque a miséria, quando é miséria mesmo, qualquer um entende, até os meninos. Paciência, gritou Gepeto de repente levantando-se. E depois de vestir o velho paletó de fustão, cheio de remendos e cerzidos, saiu correndo de casa. Voltou dali a pouco, e quando voltou, tinha na mão a cartilha para o filho, mas não tinha mais o paletó. O pobre estava em mangas de camisa, e lá fora nevava. E o paletó, pai? Vendi. Por que vendeu? Ah, porque me dava calor. Pinóquio compreendeu essa resposta no ato, e não podendo frear. O ímpeto de seu bom coração pulou no pescoço de Gepeto e começou a beijar-lhe o rosto. É difícil não se emocionar com o que Gepeto precisou fazer para garantir que Pinóquio pudesse estudar, principalmente porque aquela dificuldade não existe apenas no reino da imaginação. Igualmente, esse é um trecho que eu nunca consegui até hoje ler sem ficar profundamente emocionada desde criança. Igualmente, é difícil não se chocar quando se compara a potência dessa obra italiana à redução que dela foi feita pela indústria cultural, da qual a adaptação fílmica produzida pelos estúdios Disney é a principal insígnia. Juliana Sampaio da Silva, em 2021, em sua dissertação, afirma que As Aventuras de Pinóquio, uma obra de 1883, é uma obra repleta de conflitos e dificuldades enfrentadas pelas personagens principais durante toda a trama, entre elas a miséria, a pobreza e a fome. A autora prossegue afirmando que existem muitos momentos na obra de Carlo Collodi em que Pinóquio e Gepeto não têm o que comer, porque a pobreza na narrativa literária não se trata de um tópico isolado mencionado pelo autor de forma eventual, mas é um tema que perpassa a narrativa, é o cenário e o contexto da vida real de Pinóquio e Gepeto, e não só da vida deles, mas de muitas pessoas, também hoje em nosso tempo. Esse é o motivo pelo qual o conto As Aventuras de Pinóquio cumpre também a função de um clássico, pois desvela problemas e contradições presentes na realidade da vida humana, não só de uma época específica, mas que atravessa o tempo e continua sendo atual. Por meio da literatura, é possível desenvolver no homem sua maior parcela de humanidade e, contraditoriamente, ainda entender o que há na história de mais desumano. Fim de citação do trabalho da Juliana. Por outro lado, a Juliana Silva, em sua análise, mostra que na adaptação de Pinóquio pelos estúdios Disney, os desejos se realizam e a magia ganha destaque, ou seja, as dificuldades enfatizadas por Collodi não recebem relevância. Quando Collodi enfatiza em sua obra a miséria, dialoga com o leitor sobre a realidade concreta. No entanto, ainda conforme a autora, não é possível identificar na produção cinematográfica dos estúdios Disney as privações enfrentadas por Gepeto e Pinóquio. Aí cito novamente a Juliana.
No filme da Disney, Pinóquio recebe a cartilha sem nenhuma dificuldade. Gepeto simplesmente entrega o livro, juntamente com uma maçã que deve ser entregue à professora e se despede do filho. A ocultação dos problemas sociais, como a pobreza e a fome, nos produtos da indústria cultural, não ocorre sem intenções. Pelo contrário, é uma ação típica do objetivo da mesma. Porque Adorno e Horkheimer vão explicar que esse movimento de padronização dos bens culturais aos moldes da indústria cultural não interfere apenas nas obras em si, mas sendo esses bens culturais vorazmente consumidos pelos sujeitos na sociedade atual, eles atuam no processo de formação da subjetividade dos próprios indivíduos. Citação. Inevitavelmente, cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais como as modelou a indústria em seu todo. Fim de citação do Adorno e Horkheimer. Assim, prossegue a Juliana, argumentamos que existe o interesse da classe dominante em direcionar o modo de pensar da classe que domina. Para que haja liberdade, é preciso haver entendimento dos problemas sociais, algo que a semi-informação, que é produzida também pela indústria cultural, jamais possibilita. Fim de citação. Na versão oferecida pela Disney, a história de Pinóquio nos induz a condenar a mentira e a temer as suas consequências. O principal eixo da obra, o socioeconômico, é substituído por uma questão moral, despida da complexidade presente no texto literário. Ou seja, é possível falsear a interpretação dos textos literários, mas será ético? Será que queremos e precisamos? Eu, particularmente, penso que não. Entendo, pois, que se trata de um compromisso ético e estético, político e pedagógico, ensinar a toda e a cada uma das crianças, dos adolescentes e dos jovens os parâmetros que presidem e balizam a produção de sentidos autênticos para as obras de arte. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à Patrícia, professora Patrícia, pelo convite e também parabenizo o curso pelos 60 anos, por ser um evento presencial, né? Conversávamos antes que é o primeiro evento totalmente presencial, então todos estão de parabéns, né, de estar aqui numa tarde. Dia de semana para ouvir, né, nos ouvir, e também saúdo aqui os colegas aqui da roda de conversa, né, da mesa. Então é um prazer estar aqui na UFSM novamente, né, já estive aqui outras vezes trabalhando banca, concurso, enfim, é sempre muito agradável estar com vocês, e um curso tão inspirador, né? Eu trabalho lá na UPF, somos uma universidade comunitária, então a UFSM é sempre uma inspiração para nós. Bom, a tarefa que a Patrícia me deu é falar sobre, então, uma perspectiva crítica, né? O ensino de línguas adicionais e uma perspectiva crítica. Acho que em termos de contexto, de criticidade, já temos bastante aqui, já estamos bem contextualizados. Muito boa a fala da colega. E a minha ideia aqui é dialogar um pouco com alguns autores, então, da linguística aplicada, e pensar, não só da linguística aplicada, porque vocês sabem que a linguística aplicada ela é muito interdisciplinar, e a gente conversa muito, né, com a filosofia, com a sociologia, então vão aparecer aí alguns autores que não são especificamente das linguagens, né, mas que contribuem bastante para a gente pensar o ensino de línguas adicionais de uma forma não alienada, que eu acho que dizer assim, como que eu vou ensinar inglês, espanhol, francês, seja qual a língua adicional, português também, que a gente tem trabalhado muito, né, com português como língua adicional, língua de acolhimento. Como que a gente pode fazer isso não estando alienado a todos esses problemas, né, que enfrentamos em questões sociais no nosso país.
Eu vou pedir antes, eu ia fazer um Kahoot, mas eu achei que não ia rolar muito, não ia ficar bom, então eu vou fazer as perguntas. Vamos fazer como os maias faziam, vocês vão responder com sim ou não, tá bom? Quem estuda ou já estudou uma ou mais de uma língua adicional? Muita gente. Ótimo. Quem está estudando uma língua adicional atualmente? Perfeito. Quem estuda uma língua adicional numa perspectiva crítica? Ou acha que estuda numa perspectiva crítica? Coragem. Ó, a primeira atitude crítica é ter coragem. Então, a gente sempre fala de ensinar na perspectiva crítica, mas e estudar na perspectiva crítica, será que fazemos isso também? Você considera que o seu professor, já que temos muitos aqui estudando língua adicional, que o seu professor utiliza uma abordagem crítica para ensinar esse idioma que você está aprendendo? Você considera que você tem um ensino crítico? Tem que ser crítico para pensar nisso. Não? Nem um pouquinho? Então, se não é um ensino crítico, é um ensino alienado? Todo mundo aqui está estudando, por exemplo, quem estuda inglês, está estudando inglês para ir visitar a Disney? Para assistir as obras da Disney na versão original sem legenda? Quem ensina uma língua, ou já ensinou, já teve essa experiência de ensinar uma língua adicional? Muitos? Estão a caminho? Tá. É só para vocês irem pensando, tá? A língua adicional que você sabe, ou que você ensinou, o que você sabe, ou que você já ensinou, ou que você está aprendendo, ela marcou a sua vida de alguma forma, assim, teve um aspecto relacionado ao idioma, a esse aprendizado, a forma de ensinar que marcou a sua vida? Teve alguma coisa marcante? Sim ou não? Sim? Tá bom. Muito bem. Então, eu não vou responder também essas perguntas, mas são perguntas relacionadas ao que eu vou falar, tá? Então, para vocês manterem na mente essa questão da criticidade. Uma coisa que eu não falei no começo, que eu adorei as biografias, a nossa leitura, achei esplêndido. Achei assim que me valorizou bastante. Nunca tinha pensado nessa perspectiva que foi feita. Parabéns para os alunos. Vi que vocês investigaram o nosso Lattes também, além das respostas. Gostei bastante. Depois vou querer uma cópia. Bom, pode passar para mim o slide? Eu estou com uma cola aqui para não me perder muito no tempo. O que a gente já sabe sobre essa questão da perspectiva crítica? Ótimo, obrigada. O que nós já sabemos até agora sobre ensino crítico? Bom, no Brasil nós temos uma grande referência, né? Esse autor aí é conhecido de todo mundo. Se não devem ler, né? Devem conhecer quem vai ser professor. É a base da perspectiva do ensino crítico no mundo também, porque a gente pega uma obra de um autor lá da Finlândia que cita ele, dos Estados Unidos, e que aqui no Brasil é um pouco criticado, né? Como sabemos da nossa situação política, assim, né? Das pessoas mal informadas. Então, nós temos aqui essa pessoa que é o precursor, né, da perspectiva de ensino crítica, que é o Paulo Freire. Né? Então, acredito que para entender essa perspectiva de ensino
de línguas ou de qualquer ensino crítico, a gente precisa conhecer um pouco do Paulo Freire. Quem não conhece precisa acrescentar essa leitura, mas acredito que a grande maioria de vocês já tenha lido alguma coisa, né, das obras dele. Mas e essa relação com a língua adicional? Será que será que o Paulo Freire fala exatamente de ensinar língua adicional, língua estrangeira ou outra língua, né? Como que isso veio para a questão da língua adicional? Então, eu já ouvi alguns estudiosos do Paulo Freire que realmente, né, se aprofundaram e sabem tudo, que um que me marcou muito falou assim, que trabalha inclusive no Instituto Paulo Freire, mas eu não vou lembrar o nome dele, que ele diz o seguinte, que Paulo Freire não é uma metodologia, nem uma abordagem, é uma perspectiva de vida, que é uma filosofia de vida. Então, a gente lendo as obras dele, eu acredito que a gente consegue fazer relações com qualquer conteúdo que eu quero ensinar. Eu acho que isso é o mais importante, que traz um embasamento e uma segurança para um caminho que você vai levar o conteúdo, né? No caso, se for a língua adicional. Bom, aqui temos alguns questionamentos, outros questionamentos, né? Que também vão aí conduzir um pouco dessa fala. Não sei se são todos aqui. Como ensinar uma língua adicional hoje, considerando o contexto sociopolítico polarizado que vivemos? Como adotar uma perspectiva não alienada de ensino, sem ser chamado de comunista, petista, e aí vai todos os adjetivos que a gente ouve, né, relacionado aos professores que querem transgredir, eu não digo, né, nem ser muito ativista, mas assim, né, que não quer ensinar o verbo to be e o pronome lo e lá, enfim, que quer sair um pouco do padrão, já é considerado, né, uma pessoa perigosa, né, um professor perigoso. Ensinar em língua adicional ou língua estrangeira, ou segunda língua, isso faz diferença? Essas concepções, que concepção eu adoto? Porque, a grosso modo, ou assim, para os leigos, né, quem não é da área das linguagens, a gente vê que continua sendo usado língua estrangeira, tudo bem, né? Não vamos aí sair doutrinando as pessoas que não são da área a entender por que a língua adicional é uma concepção mais adequada do que língua estrangeira, ou porque não é segunda língua, enfim. Mas eu, como professor, eu preciso ter uma ideia, né? Se eu quero seguir uma perspectiva que traga um significado para quem eu estou, para aqueles que eu estou ensinando, né? Qual é a minha concepção de linguagem, a minha concepção de língua adicional? Ao ensinar um outro idioma, consciente ou inconscientemente, ensinamos também ideologias e visões de mundo? Acredito que sim, né? Acredito que fazemos muito isso. Bom, para responder essas perguntas, a notícia não tão boa é que a gente não tem respostas definitivas, como tudo na ciência. Não temos resposta, não temos um listicle, né? Até botei aqui o desenho de um listicle para lembrar, que diz assim: como ensinar criticamente inglês? Siga os passos. Agora, aliás, esse gênero está muito na moda, né? Para leitura, assim, pontual. Como fazer panquecas em 5 minutos? Como aprender inglês em 2 meses? E aí vai. Então, não temos um listicle para responder essas questões aí, mas temos algumas perspectivas, e eu acho que a linguística aplicada contribui bastante para que a gente consiga compreender esse universo da criticidade e
obviamente baseado, né, em pesquisas, experiências socializadas, por exemplo, num evento, um evento científico, a visão de mundo de outros professores. Acho que essa troca e essa composição de pessoas, né, que trabalham com as linguagens, mas em áreas diferentes, é muito importante, porque a gente vai construindo e desconstruindo aquilo que a gente acha que sabe, né, e vendo perspectivas e visões diferentes. Então, isso ajuda muito a gente entender, né, essas posições e o que a gente pode fazer. Bom, reforçando algumas perspectivas, então, aí tem algumas, duas frases importantes, uma do Paulo Freire e outra da Bell Hooks. Não há ensino neutro, toda prática educativa é política, e ensinar é um ato de liberdade, mas também de responsabilidade. Então, acho que essas duas ideias nos mostram bastante como que a gente pode pensar e ensinar, né, o verbo ser, estar, o verbo to be, os pronomes possessivos, de uma forma um pouco menos alienada, mais contextualizada e mais crítica. Então, nessa perspectiva, ensinar línguas é também auxiliar os alunos a construírem suas identidades e a se reconhecerem como sujeitos plurais, históricos e afetivos. Hoje, acho que essa palavra afetiva ela tem aparecido mais frequentemente nas questões de ensino. Um tempo atrás, quando eu fiz letras, ou até durante a minha formação de pós-graduação, ainda não se ouvia muito essa questão de ensinar com afeto, a não ser Paulo Freire, que já falava isso, né, há mais tempo. Mas isso não perpassava por outras áreas, era uma coisa de pedagogo, uma coisa de filósofo. Agora isso tem vindo, né, com mais, acho assim, os estudos sobre afetividade, sobre relações entre, na sala de aula, né, relações entre professores e alunos têm influenciado bastante essa questão de que não é porque o ensino pode ser afetivo, deve ser afetivo, que ele não possa ser sério e responsável, né? E lembrando também que é pela linguagem que o sujeito se afirma, se transforma e se conecta com o outro e se conecta com o mundo. Então, nessa questão da conexão com o outro em diferentes territórios, a gente pode pensar que as línguas adicionais são muito importantes, né? Nós não temos como pensar hoje uma pessoa ou assim, pensar que não é importante e que todos têm direito, não têm direito, ou que nem todos têm direito de aprender outras línguas, né? Então é um direito também da pessoa, né, de aprender outros idiomas. Eu fico muito feliz hoje da diferença dos alunos que a gente recebe no curso de letras. Vamos dizer, uns 15 anos atrás, numa turma de 40 alunos, entravam 2 ou 3 que já sabiam, já tinham estudado. Por exemplo, eu trabalho com inglês, agora tenho trabalhado com português também, mas entrava 2 ou 3 que já sabiam inglês. Hoje, numa turma de 30, a gente tem 15, 20 que já sabem inglês. Não porque fizeram cursinho, mas porque estudaram e conseguiram aprender por conta própria. Por conta própria em termos também, porque a diferença que a gente tem de acessibilidade a recursos, né, que possibilitam isso faz uma grande diferença. Hoje a internet, todos os recursos digitais que a gente tem, os vídeos, né? Então, eu não botei aqui a pergunta, mas se eu perguntasse quem aprendeu uma língua adicional por conta própria, aposto que teriam, né, vários aqui que iam responder que sim. Ou foi por causa da música, ou foi por causa do filme, das séries.
Então, isso também contribui para que o curso de letras se qualifique, porque exige, né, do professor um ensino já um pouco diferente do que um tempo atrás, que todo mundo começava lá praticamente do zero. Temos turmas heterogêneas, às vezes isso também não é algo assim tão fácil de lidar, mas segundo o Vygotsky, a gente, né, tem de promover aquele trabalho em grupo para um aprender com o outro. Eu sempre digo, o Vygotsky não conhecia as panelinhas, né, porque tem a panelinha lá na Rússia, na época que ele estudou não tinha panelinha, porque você tenta fazer os grupos heterogêneos, mas os grupos heterogêneos resistem. Mas, enfim, a gente vai sempre tentando, né, encontrar um caminho para que a colaboração seja, que ela aconteça na sala de aula como uma ferramenta de ensino e de aprendizagem, porque a gente aprende muita coisa com os alunos que já têm, que chegam na faculdade com um vocabulário diferente, porque é um vocabulário de uma área que você nem sempre acessa, porque os referenciais de música, de literatura são diferentes, então a gente aprende com esse, conhece autores novos, conhece músicas novas, conhece o gosto, né, que já não é, quando eu era jovem e dava aula, o gosto musical era semelhante, agora o nosso gosto musical é muito diferente. Então, tudo isso é um aprendizado para o professor e isso também passa, né, nos grupos onde aqueles alunos que não têm um conhecimento tão bom de inglês conseguem também ir evoluindo nas turmas em diferentes níveis. Bom, então aqui, assim, pensando nessa questão do que a gente quer com a língua adicional, né, podemos dizer que ensinar uma língua, e eu acho que qualquer língua, não só adicional, a materna também, é ensinar a viver no mundo, a se posicionar, a resistir, a existir com dignidade. Então, eu acredito que a gente precisa, né, de uma boa comunicação, a gente precisa entender como que a linguagem, as formas que as pessoas se comunicam e usam diferentes linguagens para se comunicar, e as línguas adicionais nessa perspectiva, elas fazem parte do desenvolvimento humano. Hoje se fala muito em sustentabilidade social. O que é uma sustentabilidade social? Porque sustentabilidade, né, está por toda parte. E a sustentabilidade social, acho que a contribuição das línguas adicionais, da literatura, da língua materna, passa muito pela sustentabilidade social, porque você vai se desenvolver como ser humano na medida que você tem mais conhecimentos interdisciplinares e, né, tudo isso a gente não faz sem linguagem. Então, né, estamos, acredito que 10? Tá, já vou pro fim. É possível, então, realizar uma abordagem crítica de ensino e aprendizagem de língua adicional socialmente responsável? Eu acredito que sim, né? Se eu não acreditasse, eu não ia estar aqui falando, eu já tinha me aposentado, já estou na idade que poderia me aposentar. Aí tem alguns fundamentos aqui teóricos, assim, mais básicos da perspectiva crítica, que a sala de aula, então, como um espaço político, onde negociam identidades, se disputam sentidos e se revelam desigualdades, e que a linguagem é uma ferramenta mais potente que temos para as disputas que envolvem as relações de poder. Então, o ensino crítico é o oposto do ensino tradicional de ensinar gramática, vocabulário, né, que a gente sabe que está ultrapassado. Então,
Volta e meia a gente precisa ir nessa direção de sistematizar um conhecimento, precisa, mas não é essa a tônica, né, da perspectiva mais contemporânea de realmente fazer com que a língua tenha um significado diferente, que marque de alguma forma a vida da pessoa no uso da linguagem, né, no uso dessa língua adicional. A gente sabe que o currículo, os materiais didáticos, os exames, tudo tem muita ideologia, né? E isso a gente não pode negar, né? Não vivemos sem ideologia. Acho que também é uma bobagem essa coisa da escola sem professor, sem ideologia, vai tirar o cérebro do professor aí, não vai conseguir. Na sala de aula de língua adicional estão em jogo, então, novas formas de ver o mundo, de se posicionar nele e de se relacionar com o outro. Então, é isso a grande contribuição de nos aprimorarmos nessa questão das línguas adicionais. O Raja, então, que deve ser conhecido de vocês, eu sei que ele já andou por aqui várias vezes, né? Propôs, então, lá em 2003 ainda, vejam que não é algo novo, essa perspectiva de ensino crítico é algo já com tempo dentro da linguística aplicada, né? Que provoca, então, a pensar na linguagem como prática social identitária, e não como um sistema fechado e aonde a gente... E ele convida, né, a gente ver a linguagem como ação, como construção coletiva. Então, para o Raja, ensinar línguas é também formar sujeitos conscientes do seu lugar no mundo. E aqui eu não vou entrar nessa parte do professor, mas obviamente a gente precisa de uma formação sólida, né? A gente precisa da responsabilidade da formação, não só da instituição do professor, mas do aluno responsável com a sua própria formação. Então, aquela questão do aprender criticamente também é importante, porque não adianta eu estar numa instituição conceituada, num grupo de professores, doutores, se eu, como aluno, não tenho responsabilidade com a minha formação e vou, né, empurrando e fazendo daquela forma, né, do jeito que der. Bom, por que ensinar línguas criticamente? Então, é reconhecer, é isso, né? É reconhecer que cada palavra carrega uma história e pensar que cada aula pode ser uma oportunidade de transformação. Então, a gente ali pode trabalhar muito com estereótipos, né? Com desconstrução de crenças, com a questão das emoções no aprendizado. E isso não desconecta do aprender a estrutura da língua, mas eu acho que o grande desafio é como a gente fazer isso de forma integrada. Bom, deixa eu passar aqui. Aqui tem umas ideias assim, né, do que envolve, então, que esse ensino crítico não é uma perspectiva metodológica ou de currículo, mas que envolve o mundo, a ética, a responsabilidade, a formação humana com nossa consciência. E aí, eu tenho trabalhado ultimamente com essa perspectiva da educação para a cidadania global, que envolve muito a questão da sustentabilidade humana, então. E, resumindo, a ideia da formação para a cidadania global por meio das línguas adicionais, ou não só por meio, mas com a contribuição das línguas adicionais, eu tenho encontrado algum apoio no interacionismo sociodiscursivo da corrente genebrina, ali representada pelo Broncar, né, que vê que a linguagem é mais do que uma ferramenta de comunicação, é um instrumento de imparação social, de participação cidadã, de transformação coletiva, que o diálogo dos construtos mais filosóficos e sociológicos da abordagem crítica com o ISD, né, eles convergem com o interacionismo do Vygotsky, rejeita
porque o ISD ele rejeita essa dicotomia entre teoria e prática, então a gente precisa da teoria para agir, né, para fazer a prática diretamente. Propõe um quadro teórico não apenas linguístico, mas que dialoga com outras áreas importantes do conhecimento. Um ensino, então, de línguas adicionais voltados aos problemas concretos da vida humana, um ensino que coloca a linguagem como central no desenvolvimento, pois é uma atividade fundamental para a manutenção das interações sociais. Bom, aqui terminando, fica aquela coisa, né, de que quando a gente ouve uma palestra, a gente diz assim, bom, falar é fácil, agora eu quero ver na prática, então eu vou dar um exemplo. Esse projeto, tá, a gente já fez um curso de letras e também tem uma colega que trabalhou comigo no curso de letras que desenvolveu esse projeto na escola de ensino médio da URI, lá em Erechim, da Universidade do Alto Uruguai. Esse concurso, o Plural Plus, tá, é um concurso da ONU, um concurso de vídeos. Todo ano ele tem, desde que eu descobri, mas deve ter uns 6 anos que eu conheci mais, um pouco antes da pandemia, talvez. Todo ano ele acontece com temáticas diferentes. É um concurso, tem uma faixa etária ali que pode participar, mas ele é perfeitamente possível de se desenvolver numa disciplina de língua adicional. Não é focado só no inglês. A gente pode produzir os vídeos, os alunos, no caso, né, desenvolver esse projeto com uma turma de ensino médio ou na universidade. Pode ser em português, porque ele requer a legendagem. Se quiser fazer direto em inglês, mas ele pode ser em qualquer língua. Pode ser em francês, alemão, espanhol, enfim. N idiomas, desde que ele tenha a legenda em inglês. E ele tem, então, como... Aqui a gente pensou no objetivo, né, para usar na aula de língua adicional. Seria uma ferramenta de expressão crítica e cidadania global por meio da produção de vídeos autorais para o concurso internacional Plural Plus, promovendo o engajamento dos estudantes em temas. Esse ano o tema foi migração, diversidade, inclusão social e sustentabilidade. A gente sabe que inúmeras escolas de ensino médio fazem festival de vídeo, mas o festival é legal também, é uma outra perspectiva, né, mais regionalizada. Lá na UPF, a Escola de Ensino Médio faz um festival e os alunos podem fazer em inglês e espanhol, mas quase nunca fazem, um que outro faz. O que é legal desse projeto, dessa participação? Que os alunos vão fazer algo que não é para a escola, porque não é um projeto para a escola, é um projeto que qualquer grupo, numa ONG, numa comunidade, se quiser participar, pode. Mas eles vão fazer na escola com o apoio do professor. O professor vai organizar o conteúdo linguístico e, a princípio, selecionando aquilo que é necessário para a produção do vídeo. Vai precisar do apoio de outros professores, com certeza, né? Porque vai precisar do design, estou terminando, da filosofia, da informática, porque o vídeo tem lá todas as explicações, né? Ele não pode ser um vídeo de 1 hora, então, enfim. Tá? Mas aí quem tem interesse... Então, eu acho que esse exemplo ele é muito legal, porque ele tem um impacto social de participação ativa de uma prática social. Num concurso, esse é um exemplo, tem inúmeros concursos, não só de vídeo, mas tem de redação, de outras coisas que dá para levar para a escola. A ONU tem muito, agora tem um aberto de desenho, inclusive, desenho com escrita. Então, promove o engajamento dos alunos, traz uma perspectiva de formação crítica, consciente, produção significativa e apropriação da língua, seja pela produção oral ou se for feito com legenda. Muito obrigada, desculpe, passei um pouquinho. Aqui um pouquinho das referências e muito obrigada.
estou falando anteriormente, me senti, Maria Amélia, muito obrigada, Luciana. Passando agora a palavra para o professor Ribas. Bem, eu quero mais uma vez agradecer por estar aqui e compartilhar um pouco, né, das experiências. Eu confesso que fiquei muito emocionado com a apresentação, né? Olhos marejados, bem que eu não falei logo em seguida. Enfim, eu fico muito feliz com esse acolhimento. E a minha fala de hoje, ela tem um complemento de ontem, embora acredito que talvez todo mundo, né, que não está à noite, enfim, mas eu vou falar do ensino de uma outra perspectiva. Porque muitas das vezes a gente, o aluno, eu poder entender, né? Então, eu sou professor de ensino médio de uma escola pública federal, vinculada à Universidade Federal do Piauí, então eu sou professor de língua portuguesa, coordeno um laboratório, e eu gosto de envolver para além da sala de aula. E eu entendo que essas práticas que os alunos vivenciam fora da sala de aula também fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. E essas práticas, elas muitas das vezes não são incorporadas na sala de aula, ainda mais considerando o ensino médio, Enem, ingresso ao ensino superior, e que isso e a ausência, né, dessa prática, ela acaba influenciando muito nessa chegada do aluno do ensino superior. Então eu vou falar da iniciação científica da extensão como catalisadoras, né, dos eventos acadêmicos. Claro, isso pensando na educação básica. Então, só para situar, esse é o espaço do meu BEIMA, que é o Laboratório de Leitura e Produção Textual. Essa é a sala 11, lá do CPF, né, um espaço que completou esse ano 15 anos. Então, a iniciação científica e a extensão acontece aqui todo mundo. Bem, desculpa. Então, só para contar rapidamente, né? Em 2010, eu entrei na escola em 2009. Em 2010, eu já submeti um projeto de iniciação científica júnior. Naquela época, eu podia ter só 3 bolsistas. Já cheguei a ter 30. Mas como 30? Porque os meus colegas não queriam submeter projeto. Eu fazia... Falei, submete aí seu nome que eu tomo de conta, né? Eram os laranjas. Enfim. E, então, porque... E no tempo que o CNPq pagava R$100. Gente, eles faziam... era uma festa os R$100, né? Bem, seguindo, a gente então criou um curso chamado Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos. Isso foi lá em 2010, né? Primeiro ano lá na escola e tal. Foi a minha pegada acadêmica, mas eu passei muito tempo sem ofertar esse curso. Fiz em 2 anos. Eu já estava no doutorado, então comecei a abandonar, né? Então, em 2011, um ano depois, no segundo ano, eu já parei, porque precisava fazer pesquisa, escrever a tese, aquela coisa toda. Aí, em 2013, né? A primeira vez que eu tive coragem de viajar com uma aluna para o evento no Recife, né? Saí de Floriano para o Recife. Muita coragem e ainda brigando, porque lá no site não tinha inscrição para aluno do ensino médio. Eu falo, mas como assim? Tem iniciação científica no ensino médio, como é que não tem inscrição para menino do ensino médio? Peguei e deu certo. Em 2015 a gente criou um evento lá chamado Jornada Acadêmica, que os alunos tinham a oportunidade de apresentar trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Então, em 2018, ou seja, 8 anos depois, eu resolvi retomar, mas eu não imaginava que os eventos acadêmicos iam ser o caminho que eu estou seguindo hoje. Eu recentemente ganhei a Bolsa de Produtividade a partir de um projeto envolvendo letamentos acadêmicos na educação básica e recentemente também um terceiro projeto chamado Universal foi aprovado também com letamentos acadêmicos na educação básica. Para vocês terem ideia, eu fiz mestrado e doutorado em educação inclusiva. A minha prática de sala de aula é produção de texto. E estou eu agora nos tratamentos acadêmicos na educação básica. Porque desde 2010 eu faço iniciação científica júnior. Então, como é que eu não tive o tiro de pensar nos gêneros acadêmicos na sala de aula se há aquele discurso, né, que os alunos chegam no ensino superior,
não sabe escrever um artigo XYZ, mas eles não tiveram essa experiência. O primeiro texto acadêmico que eu escrevi foi uma resenha. Sabe quando? No primeiro semestre do mestrado. A minha graduação de letras foi, fiz todas as cadeiras, estágio e formado. E fui trabalhar. TCC, participação em grupo de pesquisa, não tive nada disso. Eu digo para os meus alunos que eu queria ser aluno de mim mesmo. Mas não posso, né? Manda essa parte. Isso. E aí foi, ampliando essas práticas. Então a gente fez esse curso aqui voltado para o ensino superior. E aquela coisa, a gente é meio hipócrita às vezes, então eu comecei pensando na graduação, só depois que eu fui pensar no ensino médio técnico. Tudo bem, né? Aí eu ganhei mais cursos online, enfim. Então é só um pouquinho dessa história. E aí, então esse era o curso que eu fiz lá em 2010. Lembra que eu falei ontem que eu sou muito visual, então tudo tem que ter cartaz, enfim. Então esses eram os cursos lá em 2010, usando o Moodle, muito rudimentar, enfim. Então foi minha pegada acadêmica, vamos dizer assim. Muito bem. Então eu vou falar um pouco sobre essas experiências, vou pular aqui, e eu queria começar aqui. Por que tem essa motivação? Primeiro que eu entendo que o ensino médio é um trabalho excessivo, conforme gerado no texto da redação do Enem. Está tudo bem, eu acho que tem que ensinar, mas eu acho que poderia seguir o caminho da Unicamp, por exemplo, que apresenta 2 gêneros, muito voltado para as práticas sociais. Eu gosto mais do vestibular da Unicamp. Queria muito que o Enem tivesse, mas eu sei que o processo de correção é muito complexo, porque vai envolver o país inteiro, Mas, para a educação, a gente pode usar verba para isso, mas, enfim, é uma outra discussão. Essa questão da dificuldade de produção de gêneros acadêmicos do ensino superior, a pouca valorização da pesquisa do ensino médio técnico, porque se o CNPq financia iniciação científica júnior dos institutos federais, nas escolas vinculadas, então, por exemplo, CETI, que provavelmente eles lá devem ter iniciação científica, porque faz parte das escolas vinculadas, como o colégio técnico. Então, por que esses alunos, inclusive ano passado, a representante do CNPq, de bolsas, porque o CNPq está pensando em criar o PIBIC Júnior, ações afirmativas, que tem na graduação, e está pensando em criar o PIBIC Extensão, uma bolsa de extensão, financiada pelo CNPq. Estão nessa discussão, e o problema é de onde vão tirar para poder ofertar as bolsas, de onde vai sair a verba. Então, eu falei para ela, olha, vocês deveriam criar, uma forma dos professores, orientadores se reunirem, pelo menos regionalmente, para poder discutir as políticas de iniciação científica júnior. E há poucos espaços para mim de socialização, porque embora a gente tenha as feiras técnicas, as feiras de ciências, mas elas estão muito ligadas às exatas. E eu entendo que tem que continuar, mas as áreas de humanas, as áreas de letras, Então, geralmente, eu participo dos eventos com os meus alunos, meus bolsistas, e nós somos os únicos do ensino médio, geralmente. Cadê os outros alunos de ensino médio que estão fazendo pesquisa, recebendo bolsa de CNPq? Então, é importantíssima pergunta. Bem, então eu vou seguir, e aí nisso surgiu o LPT acadêmico, que é a nossa pegada lá no LPT, voltada para a escrita acadêmica. Então, a gente tem 3 aspectos, 3 etapas: a gente se planeja, lê texto, então, os alunos leem Fischer, lê Street, os alunos do ensino médio, isso que eu estou falando, junto com os alunos da graduação. Eles são tutores, e a gente organiza vários eventos híbridos, principalmente, e tem um processo lá de elaboração de relatórios e tudo mais. Então, aqui tem uma equipe, que eu vou só mostrar as carinhas, Então, eu sou lá o coordenador, o Lucas é egresso do CPF, egresso da UFP, e hoje é o coordenador adjunto lá, ex-aluno. Então, tem os meninos do ensino médio, bolsista de pesquisa e de extensão, mais alunos do ensino médio, alunos da graduação. Então, o projeto da Biblioteca Acadêmica atende todo esse público, desde o ensino médio até os
pesquisadores mais experientes, enfim, e a gente faz essas ações. Então, temos cursos online, cursos de curta duração, cursos com aulas ao vivo. E temos evento, que é o workshop e o seminário de letramento acadêmico. E se a CAPES apoiar a gente naquele PAE-PB, aí vai fazer um workshop de escrita acadêmica na educação básica. Torcendo para dar certo. Então, tudo começou com, nessa volta em 2018, com o Ler e Escrever na universidade. Então, um curso voltado para a graduação, ele é autoinstitucional, são princípios, enfim. Mas quem é o tutor? São os alunos da graduação. Eu não faço nada, a não ser as inscrições, né? A coisa de cadastrar o curso lá na universidade e tal, enfim. Então, aqui nesse curso eu sempre produzi uma resenha. E por que a resenha? Porque eu entendo que é um gênero menor, no sentido que é mais fácil de dar no feedback. E também estimular os alunos da graduação a publicarem resenhas, porque as revistas aceitam, né? Então, a gente tem um feedback lá do aluno, o Cleison é um aluno da graduação que leu a resenha, né, do cursista e dá o seu feedback. E a gente espera que os alunos publiquem. E a gente já teve, né, nessas 14 edições, 5. Foi ótimo. Né? Inclusive, eu e o Cleison, a gente divulgou recentemente uma resenha. Então, todas essas resenhas foram publicadas em revistas e são fruto do curso Ler e Escrever. Claro que a gente gostaria muito que as pessoas, né, ou os alunos, publicassem, mas paciência. Bem, então, eles aqui é o curso Ler e Escrever, então estou marcando os meninos aqui de graduação, né? Então, eles são os tutores que é no sábado, das 18 às 18h45, de explicar e tudo mais. E aí eles também produzem, fazem aviso lá no sala de aula. Bem, e aí, quando foi 3 anos depois, em 2021, a gente então criou Leitura e Escrita para Jovens. Então, esse curso ele é voltado para os estudantes do ensino médio técnico. Então, eles vão falar sobre a prática social, né? Esse texto é produzido pelo Fernandinho Bezerra. Então, todos os textos do módulo são autorais. E aqui a gente trabalha resenha, resumo, o pôster, a escrita acadêmica, do aluno entender esse texto, relatório e o currículo Lattes. Então, quem faz o curso e não sabe o que é o currículo Lattes vai terminar o curso com o seu currículo Lattes criado, que quem está na graduação sabe o quanto que é importante. Então, desde o ensino médio, os alunos, então, são estimulados a aprender sobre a criação do Lattes. E por que a gente não fala de artigo aqui? Porque eu entendo que ele tem uma complexidade muito maior que o aluno do ensino médio, não é que ele não vai alcançar, mas eu acho que não precisa nesse momento. Eu acho que a capacidade dele de ler um texto, poder fazer uma resenha, resumo, né? E principalmente os gêneros que povoam a iniciação científica, que é o pôster e o relatório, eu entendo que são suficientes neste momento. Então, por isso que a gente não colocou o artigo científico. E aí eles têm como trabalho final um resumo de um texto de divulgação científica e criar o Lattes. Quem são os tutores? Os meninos do ensino médio. Então, aqui é o texto que foi divulgado lá na Roseta, os alunos lá têm que fazer um resumo, né, e também criar o currículo Lattes. Bem, então vejam, tem alunos do ensino técnico e médio que fazem as reuniões aos sábados às 17 horas. Então eles acompanham, e aí nisso eles vão mandar recadinhos. Então, essa parte a gente não ensina. Eu não vejo esse ensino, né, na educação básica. Então, é claro, não é todo mundo do ensino médio que passa por essa experiência, mas eu também acho que isso é importante. E vou já explicar por quê. Então, eles mandam, né, olá, tudo bem com você? Notamos que a atividade está pendente, gostaria de sugerir que você realize e tal. Então, todo um cuidado, né? Então, para aprender então, eles são tutores. Então, muitos de nós somos professores, né? Já fomos professores de curso de AD, por exemplo. Então, eles estão tendo essa experiência.
Então eles mandam aviso lá no mural, que é: olá, cursistas, conforme combinamos no nosso encontro, segue o vídeo explicando como criar o currículo Lattes. Eu esqueci de dizer que nesse curso tem as videoaulas, e as videoaulas foram gravadas pelos estudantes do ensino médio. Então tem um texto que tem 8 páginas, então são textos curtos, porque dentro do ensino médio não vai ler mais do que isso, né, num curso online, de 8 semanas, 80 horas, e tem videoaulas para poder ajudar. Quem fez todo o roteiro de gravação foram os estudantes do ensino médio. E aqui eles mandam, né, recadinho. Aqui é um curso de curta duração que foi ministrado por 3 alunos do ensino médio e uma aluna da graduação. A Raoni já foi minha bolsista do ensino médio. Então, hoje ela ajuda os alunos que estão chegando. Então, e aí eu quero mostrar o processo de roteirização do curso e a combinância com os slides, né? Então, aqui nesse curso, eles ensinavam por que é importante ser bolsista. O que o bolsista faz? O que é um bolsista remunerado e um bolsista voluntário? O que é o plano de trabalho? Porque muitas vezes o aluno chega na escola no primeiro ano do ensino médio e sabe que tem PIBIC, umas palavras estranhas, né? PIBIC, PIBEX, PIEX. O que é isso? Dá dinheiro. Eu quero. Mas tem trabalho. Não, já não quero mais. E aí, às vezes, o aluno não percebe porque isso é importante no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, eu falei: crie um curso, explique para as pessoas como é que funciona, por que você é bolsista, né? Por que você está aqui. Aqui foi uma prática que a professora Dona Cristóvão teve lá em Floriana, e na produção de um podcast, né? Então, eu segui, porque os 22 bolsistas do ano passado produziram um episódio colaborativamente, o roteiro, e depois eles fizeram a gravação do podcast, né? E eu, claro, lá como professor, fico só observando, gerenciando, porque é aquilo que eu defendo, o protagonismo juvenil dos estudantes. Então, aqui foi o começo da oficina, a divisão, né, dos trabalhos em equipe, selecionar texto, produzir o roteiro. Então, tem aquele envolvimento de alunos do ensino superior e alunos da graduação dentro do mesmo espaço, trabalhando colaborativamente. E está aqui o episódio número 6 do podcast Comelo Inglês, que está lá no YouTube, também tem no Spotify. Aqui é uma prática que é muito comum nossa, que é produzir vídeos para divulgar os eventos. Então, veja, os alunos produzem o roteiro. Eu não sei se vai ter som, mas aqui foi só um vídeo que era do curso de TCC. Aqui é o aluno da graduação. Enfim, não tem som, né? Só para mostrar também essas práticas que acontecem, né? No processo dos bastidores, e que eu entendo que são muito importantes na sua formação. Né? Exatamente. Bem, então seguindo, e aí por que eu falei que isso é importante? Recentemente, no início do ano, a gente teve um projeto de extensão aprovado pela Fundação Vilar, porque a gente está aplicando esses cursos, né, o Leitura Escrita para Jovem, a gente quer aplicar nas escolas estaduais que têm cursos técnicos. Então a gente precisava pedir autorização. Então, eles foram para a Teresina, que é a secretaria, né, fica lá, e eles precisavam construir um ofício. E eu não faço o ofício pelo aluno. Então, são eles que precisam produzir. Então, o Pedro está lá na casa da minha mãe, construindo o ofício. Vai lá, pesquisa, vai como é que faz. E depois a gente discute. Ele ficou lá 1h, 1h30, produzindo, batendo cabeça. Terminou, então vamos discutir. Tá, o que você entende? Qual é a linguagem? A gente vai mandar para quem? Quem é a pessoa que vai receber esse ofício? Então, veja, o aluno do ensino médio precisa pedir autorização para entrar nas escolas estaduais para poder fazer atividade de extensão. Então, quando que ele vai ter essa experiência? Talvez no ensino superior, se ele for para uma área que vai precisar pedir autorização para fazer alguma coisa, porque se ele fizer pesquisa biográfica e tal, não vai ser necessário. Então, são essas experiências que estão oclusas, que a gente muitas das vezes não vê,
e que eu entendo que elas acabam interferindo muito no dia a dia dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. É claro que matemática, química e física, tudo isso é importante, né? Ter o conteúdo de língua portuguesa também, mas essas vivências acadêmicas, eu penso que elas também são muito importantes. Então, aqui é um exemplo que já é um documento, claro, finalizado, né? E, no final, prezado o senhor entender com os cordiais, para entender isso também leva um tempo, né? Isso não saiu depois de 2, 3 horas, foi um dia inteiro, né? Eu acho que era uma segunda-feira, se eu não me engano. Nós ficamos das 4 às 10 da noite para construir esse documento. Porque eu entendo que o aluno não vai sentar na janelinha, ele vai ter que bater cabeça. E a gente vai conversando nesse processo. E aqui é eles indo lá no IFP, né? Então eles conversam pelo WhatsApp, pegam o contato do diretor de ensino, para poder então fazer lá a palestra no IFP. Aqui eles são mediadores, então durante o workshop de ensino acadêmico, um aluno do ensino médio sendo mediador da palestra, né? Está aqui também o seu de treinamento acadêmico, então eu já coloco os alunos para cumprir esse papel. Né? E não estou dizendo que todo mundo agora tem que colocar aluno do ensino médio, não estou dizendo isso, mas eu entendo que lá eu vejo, né, quanto isso é importante nessa formação. Hoje no FPT tem 31 alunos. Dos 31, 16 são bolsistas. Todos os outros são voluntários. E desses 31, se eu não me engano, 23 são estudantes do ensino médio. Aí, antes de eu vir para cá, 2 alunas que queriam se tornar voluntárias. Eu falei, não, espera um pouquinho, já tem 31 meninos, deixa eu analisar um pouco para ver se dá certo. Você imagina 32 pessoas comigo lá naquela sala, né? Embora tenham milhas, mas é um negócio meio louco para controlar. Então aqui eles são mediadores de cursos, né? Então aqui são só prints para mostrar dessas atividades acadêmicas que os alunos fazem. Então você imagina um aluno daqui no ensino médio apresentando, né? Estamos aqui na palestra de fulano de tal, que é assim. Então, essas experiências eu acredito que ajudam muito num seminário, nessa desenvoltura, até perder o medo de eu falar com o professor, né? Qual é aquele aluno do ensino médio que tem medo de falar com o professor, né? Muitas das vezes. E aí, quando tem os cursos, eles precisam fazer os relatórios, porque tem que fazer certificação. Então, esse documento aqui é feito pelo estudante que é bolsista de extensão. Não é o professor Lucas que faz. Lá atrás eu fazia, mas agora tem bolsista e tudo mais, então eles têm que fazer um relatório para comprovar que a atividade de ação de extensão aconteceu e eu anexo isso lá no formulário que tem no sistema, só quem tem acesso sobre ele. Aqui é a nossa jornada, então veja, tudo é aluno do ensino médio, todos são monitores, né? Tem vários alunos aqui, né? Da graduação, da pós, auxiliando. Lá eu colocava os alunos do ensino médio, né? Todos bonitinhos e tal, com a camiseta, embora hoje a nossa maioria dos eventos sejam híbridos. Bem, e aí eu tenho essa loucura de levar os alunos para fora do estado do Piauí, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Então, aqui em Moura do Norte, aqui com a professora Rocha hoje, eles estavam lendo o livro naquele ano. Então, elas conheceram a autora do livro que eles estavam lendo, que eles estavam discutindo. Aqui foi em São Luís do Maranhão. E aqui são só os depoimentos, que eles falam quanto que essas experiências contribuíram. E eu queria só, o Gero diz uma coisa assim, sempre fui conhecido por ser uma pessoa, responsável. Mas aprender a seguir cronogramas, obedecer a datas para a submissão de resumo, relatórios e arquivos, me fez não só no meio acadêmico, mas também no pessoal ser a pessoa mais responsável da vida. Então vejam como essas práticas, além de ajudar no processo de ensino-aprendizagem, também elas repercutem nas suas vidas profissionais, né, na sua vida pessoal de alguma maneira. Aqui foi o ano passado no CIGET, eu saí lá de Floriano, fui de banco, o banco que não inclina, 8 alunos, acho que
alunos, 2.000 quilômetros para ir e 2 para voltar. Quem tem coragem de fazer isso, né? Mas assim, gente, são vivências para além da academia. Então, o que é ensinar? O que é educar nesse processo? Então, eles conheceram Diamantina, né, a terra do JK e da Chica da Silva, Ouro Preto. Então, eu entendo que os eventos acadêmicos potencializam outras aprendizagens, né, outros conhecimentos, outras vivências. Claro, foram só 8, mas agora em Maceió veio 24, então, dependendo do local, né? Aí a professora Dora Cristóvão, que organiza o CELAC, ia fazer a expedição em Foz do Iguaçu, e eu queria ir 3.000 quilômetros. Não sei se vai dar certo, mas eu estou disposto a enfrentar o desafio de 3.000 quilômetros de ônibus, com todo mundo, desde a fronteira, né? Vamos ver se vai dar certo. Então eles foram para o sujeito. E aí, o ANPT tem uma parceria com a PUC Minas, a gente sempre oferta curso juntos. E, então nós fomos convidados e passamos 2 horas na pró-reitoria de extensão, que foi o substituto que eles tiveram. Então você imagina, eram celebridades. Né? Então são essas questões que eu acredito que a educação básica pode proporcionar. E aí, abrindo um parênteses muito rápido, o governo do Estado tem investido em iniciação científica, né, em tecnologia, e muitos alunos do ensino médio técnico da área de tecnologia estão indo agora para os Estados Unidos, para a China, né, com um grupo de 50 alunos. Então, eu acredito que a gente tem que investir mais nas políticas públicas de pesquisa, de extensão, na rede estadual principalmente. Tá. Então, aqui imagina os meninos, né? Carla Pascarelli, Denise Ribeiro, Vera Inês, Marcos Massurino, o Robson Cruz. Gente, muita gente lê muito dessas pessoas, né? Então, são essas oportunidades que esses meninos também vão. E aqui, claro, aquilo que eu falei de ir lá em Ouro Preto. Aqui já foi no workshop desse ano, então o Pedro, que hoje é meu bolsista, ele está no 2º ano do ensino médio, ele chegou no ano passado, já se tornou responsável pela biblioteca, professor da IPP. Aqui é. E aí o que acontece? Como nem todo mundo pode ser bolsista, mas quando a gente realiza um evento, eu tento fazer no horário das minhas aulas para que os meus alunos do ensino médio, pelo menos, assistam uma palestra, as oficinas, que é o workshop acadêmico. Então, era uma oficina feita pela professora Silvia lá da UERJ. Então, já que eu não posso ter 106 bolsistas, pelo número de alunos que eu tenho, então eles pelo menos vão estar numa auditória, numa sala de aula, fazendo uma atividade acadêmica. E aí tem todo aquele processo de fazer inscrição, credenciamento, então eles passam por todas essas questões. E aqui é só um depoimento do Pedro, não vou ler. Aqui são livros, resultados da jornada acadêmica. Então, esses livros são todos gratuitos, né, com textos dos meninos que são bolsistas, não só do CDF, mas do IFP, né, e de outras instituições que participam da jornada acadêmica. Eu vou burlando do sistema, então, que é a revista do GEOG, a Ana, que já tinha terminado o curso de ensino médio, a gente conseguiu publicar um artigo, quase A2, a revista do GeoIR. Então, hoje a Ana faz o curso de letras, mas está aqui, ó, Colégio Técnico de Floriano, Piquerine. Gente, isso não é fácil. Então, a gente também vai ter que pular o sistema para que os meninos do ensino médio possam publicar. Eles fazem pesquisa séria, né? Então, a gente precisa dar espaço. E até para graduar é difícil, graduando é difícil, porque tem que ter um doutor acompanhando, tem que ter toda essa burocracia. Então, a gente precisa brigar por esses espaços. Então, aqui são várias publicações que os alunos, né, artigos que a gente publicou. Então, tem todos esses textos acadêmicos que eles produzem e também esses administrativos, vamos chamar assim, que estão oclusos e que muitas das vezes a gente não aprende, né? Onde eu estava vendo a apresentação, acho que é Sergiane, né? Hoje de manhã, que vocês estão montando os cadernos, e ela vai trabalhar lei, né? O gênero lei. Então é fenomenal a gente poder oportunizar essas questões dos alunos.
E aí, está passando já está acabando o meu tempo, eu vou pular aqui, porque eu queria comentar sobre o seminário, né, dentro do projeto Quer que eu desenhe, que eu falei ontem. Mas aqui é o instrumental que eles aprendem a avaliar. Os meninos do segundo ano, no Quer que eu desenhe, eles recebem esse descritor de avaliação, elaborado pelo professor Carlos. Então eu explico item por item, por que é 2, por que é 1, 1,5, 1 e 0. Para que eles possam fazer uma avaliação, vou passar aqui na frente, com mais qualidade. Então, explicar o que é um seminário e o que é um parecer, que são dois gêneros bem acadêmicos, né? E que eu fui tentando incorporar na sala de aula por meio do desenho, que eu comentei com mais detalhes. Vou pular aqui, essas são as fotos, né, só para relembrar, que são os depoimentos. E aí, esse ano a gente teve um projeto de extensão aprovado pela FAPEP, que é aquele ofício que o Pedro estava construindo, né? O Pedro, segundo a IA, é esse rapaz aqui. Aqui é o Marcones e aqui é a Giovana. E aí, então, eles estão ofertando o curso para os estudantes do CPF e do IFE, então eles três são os tutores. Eles fizeram uma palestra sobre inteligência artificial, tanto lá no IFE, né? Eu só lá sentadinho, gente. Estava na plateia lá atrás, porque eu deixo o protagonismo para eles, então eles estão aqui, ó, fazendo a palestra tal sobre inteligência artificial. E também fizeram os alunos do primeiro ano do CPE, porque a gente tem uma disciplina chamada Educação Digital. E aí agora eles vão oferecer esses cursos com os alunos, porque está lá na prática do plano de trabalho, né? Da extensão, fazer oficinas de vídeo e imagem, né? Isso faz parte, porque esse é um projeto que é para ser feito com as escolas estaduais e as escolas federais da cidade de Floriano e cidades circunvizinhas. Então, são esses três meninos que vão fazer todo esse procedimento de escola, de autorização, né? Nós somos lá em julho na SEDUC e até hoje a gente não teve ainda a autorização. Falei, começa nas escolas federais, porque vocês estão recebendo bolsa e tem que dar satisfação daqui a pouco, né? Bem, então eu entendo que a estrutura acadêmica vai além da universidade, a extensão é uma ponte entre a teoria e a prática, o LPP forma então pesquisadores dados mais completos, ou pelo menos eu acredito que a gente tenta. A metodologia de ensino do projeto eu considero inovadora, e o projeto gera resultados concretos, porque os alunos, nos seus depoimentos, nas suas entrevistas, comentam sobre isso. E mais uma vez, muito obrigado.